Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Debate. A conversa de hoje é como ser rede de apoio para quem enfrenta o câncer de mama. Qual seria a sua reação se uma mulher próxima a você viesse te contar que está com câncer de mama? Você tentaria mudar rápido de assunto ou ficaria em silêncio sem saber o que dizer? Ou talvez você começasse a falar sem parar, dizendo que ela precisa ser forte e que rapidinho vai ficar tudo bem. Mesmo que o câncer de mama tenha 95% de chances de cura, quando detectado no início, receber esse diagnóstico continua sendo muito difícil. E é difícil também para a família e amigos dessa mulher, já que junto com o diagnóstico vem também um estigma muito forte que pode paralisar quem ouve que uma pessoa querida está enfrentando essa doença. Como família, companheiros e companheiras, amigos, colegas de trabalho podem oferecer a ajuda adequada? Perguntar incomoda? Ficar compartilhando histórias de cura dá força ou só aumenta a ansiedade do paciente? Como é que a gente pode dar espaço para o medo e o sofrimento enquanto a gente conserva a perseverança e a esperança? A rede de apoio que se forma ao redor da paciente é fundamental para o tratamento e, por isso, o programa de hoje é para você que tem alguma mulher querida passando por um câncer de mama. A gente sabe que quem está enfrentando a batalha mais difícil é ela e a gente quer te ajudar a ser a rede de apoio que ela precisa nesse momento. É isso aí, vamos juntas? Então vamos lá, vamos começar apresentando as nossas convidadas. Você tá voltando no Mamilos. Quem é você na fila do pão? Sócia do Mamilos. Ai, que delícia estar aqui de novo, tava com saudades. Então, eu sou a Luciana Holtz, eu sou mãe do Bruno e do Fred, mas sou uma mulher completamente capturada pela causa do câncer, né? Então, isso já aconteceu quando, da minha atuação como psico-oncologista, atendendo e ouvindo diferentes dores e desafios, até criar o portal Oncoguia em 2003 e em 2009 criar o Instituto Oncoguia, que já há 15 anos atua defendendo, informando, apoiando e literalmente nesse lugar de representar Guiando. e dar Exatamente. voz, e literalmente dar voz, né, para os desafios dos pacientes com câncer no Brasil. Então, Muito bom estar aqui. E estreando no Mamilos, Leia, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Leia Silva, tenho 37 anos, sou mãe do Anthony e do Matheus. Sou voluntária Oncoguia, né, que eu amo ser voluntária Oncoguia, não é porque a Lu tá aqui, ela sabe disso. E recebi um diagnóstico em 2016 de câncer de mama e outro em 2022. E é isso, gente. Estamos aqui para contar essa história, Veio né? aqui contar pra gente como é que se comporta, como é que faz. Exato. Vamos começar do começo, que eu acho que a gente precisa assim, introduzir esse assunto, porque a gente acha que todo mundo já está por dentro, mas tem sempre informação para a gente saber. Então, Lu, conta pra gente como é que é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Tá. O caminho bom das coisas, como que isso acontece, quais são as recomendações que a gente tem no Brasil pelo Ministério da Saúde? Acho que falando facinho, né, no meu lugar aqui de uma profissional que não sou médica, né, mas que obviamente sabe de um jeito leigo todas essas informações. O que é muito importante, né? Eu acho que prevenção é tudo que a gente pode fazer de adoção de hábitos de vida saudável. E aí aqui eu estou falando de combater sedentarismo, combater obesidade, combater tabagismo, tomar muito cuidado com dose de álcool, muito mesmo. E conhecer o nosso histórico de risco familiar com relação ao câncer, sabe? Acho que esses pontos são super importantes. Além disso, eu tenho que ir ao médico, né? Eu tenho que conhecer minha mama, né? O famoso autoexame, que sim, a gente tem que fazer autoexame, a gente tem que falar o autoexame, falar do autoexame, mas o que a gente está querendo com ele, pensando em nós mulheres, é que a gente possa conhecer a nossa mama. Por meio do toque e por meio da visualização. Para quê? Para eu poder ser proativa com relação à minha própria saúde, caso alguma coisa mude. Então, isso é super importante. Eu poder chegar no meu gineco e falar, doutor, aí meu mamilo não era assim. Ele deu uma invertidinha. Sabe? Esse carocinho aqui
não estava aqui. Eu percebi agora, né, de 2 meses para cá. E isso faz muita diferença, né? Então, obviamente, daí durante a consulta, o médico examina. Então, eu gosto muito disso, né? A gente se conhece, mulher se conhece, médico examina. O médico tem sim que durante a consulta fazer o que a gente chama de exame clínico das mamas e pedir exame. Então, conversando com você, se você tem o histórico familiar, olha, perdi minha mãe, eu tive uma avó. Isso tudo é muita informação importante hoje para o médico, inclusive, mudar e personalizar muito a sua conduta, né? A forma como você vai cuidar da sua mama. A partir disso, ele pode pedir a mamografia, né? Ele pode pedir um ultrassom, se for uma menina mais nova, ele pode tomar a decisão que ele sabe que é o melhor e importante para você. Então, eu acho que a gente combina um pouco as duas coisas, né? No que só eu posso fazer por mim, por que fazer um exame de mamografia que a gente sabe que é o único exame que acha pequenininho. Acho que aqui a gente já entra no desafio, né? Mamografia é para achar, a gente está literalmente procurando alguma coisa errada, né? Então, sim, é o exame que permite achar muito pequenininho. O pequenininho a gente ainda tem muitas e muitas chances de cura. É um tratamento mais rápido. Não sei se dá para falar menos sofrido, porque não é fácil ter talvez câncer menos nunca. invasivo, né? Menos invasivo, né? Você vai tirar, às vezes, um pedacinho da mama, ou você vai fazer um período menor de quimio e rádio, né? Agora, se você está descobrindo realmente numa fase avançada, no mínimo a conversa começa com tratamento para o resto da vida, né? Então, acho que assim, são reflexões bem importantes, né? Para a gente aprovar e aproveitar para desmistificar para as pessoas. E eu gosto muito de falar que sim, no mundo do câncer tem muitas notícias boas. E achar pequenininha é uma delas, né? Então, a mamografia é o que permite que isso aconteça, sabe? Não dá muito mais para a gente ter... Ah, não vou fazer porque dói. Ah, assim, Olha, depilar dói mais. Exato. E a gente faz todo mês. Tatuagem dói mais. Exato. Até ter neném, parto normal. Tem neném dói. Nossa, maluco, tá louca. Então, assim... Bom. Leia, como foi pra você essa parte de diagnóstico? Porque você era super novinha, né? Eu recebi o diagnóstico, eu tinha 28 anos, faltava 25 dias para o meu aniversário de 29 anos. Eu já tinha aí quase 4 anos buscando o diagnóstico, né? Eu tive o desafio de ver o câncer crescendo na minha mama e eu tive que ir atrás por quase 4 anos, atrás de médico. O que você viu na sua mama e o que os médicos falavam quando uma menina chega lá e fala, olha, tem algo errado aqui? Bom, começou em 2013, eu fazendo um autoexame, porque minha mãe já tinha tido câncer no colo do útero. Então, eu sempre fui, desde então, comecei a ficar muito ligada nisso. E eu fazia preventivo, né? E no banho, estava fazendo ali o autoexame das mamas. E aí, eu senti um carocinho bem pequenininho. Aí, eu procurei a UBS, né? O posto de saúde. Tentei marcar um ginecologista e o ginecologista era para 3 meses. E não podia esperar esses 3 meses, né? E aí eu fui tentando aquele famoso encaixe. Que a gente vai lá todo dia de manhã tentar ver se alguém desistiu da vaga para a gente conseguir. E aí, numa dessas, eu consegui. Passei, ele me examinou. E viu que tinha um nódulo realmente, passou uma ultrassom. Eu não consegui fazer a ultrassom pelo SUS, eu paguei. E me encaminhou para o mastologista. O mastologista geralmente fala que a gente tem que passar a cada 6 meses. Mas eu só consegui essa vaga para o mastologista 1 ano depois de sair ao ginecologista. Então, entre olha, tem mesmo um nódulo e ir em quem poderia resolver foi 1 ano de espera. Foi 1 ano de espera, que quando eu cheguei, eu não tive uma atenção, não fui nem examinada. Só olhou minha ultrassom e falou, manda qualquer coisa pra cá. Como assim? Qualquer coisa. Ele falou, você não tem nada, você é muito nova. Qualquer coisa querem mandar pra cá. Você é muito jovem. Justificou que o sistema tinha mandado errado. Mandado errado. Você é muito nova, isso é um cisto. Isso não é nada. E nem me tocou. Aí, volta daqui a 6 meses pra gente ver. Aí, nisso, voltei, fiz outro exame de ultrassom das mamas. Voltei. Não passaram se
6 meses, foi 9, quase um ano de novo, 9 a 10 meses. Voltei. Aí já era outro médico. Ah, você não tem nada, isso é um gordura. Isso é uma gordura, um nódulo de gordura. Eu já tive nódulo de gordura. Nódulo de gordura, você não tem nada, você é muito nova para ter câncer. O terceiro médico... Mesmo você falando do histórico da sua mãe. Sim, Ok. e aí examinar também não. Não, Tá porque você é Bacana. muito jovem, muito jovem. E aí o terceiro falou, depois de um ano, de novo, falou... aí já tinha tomado. A minha mamãe... Você percebia as bolinhas aumentando? Sim, eu tava com linfonodos aqui altíssimo. E a pessoa não te encosta em você. Eu tirava foto e dava pra ver. Dava pra ver o nódulo Deus. enorme. E ele falou assim... Eu falei, doutor, tá crescendo, isso não é um câncer? Eu já contei isso. Ele falou, o médico aqui sou eu. Quando eu peguei, finalmente eu consegui passar com um mastologista que me examinasse, que me pedisse biópsia, até o teu diagnóstico, que para mim foi um alívio. Você sabe que uma coisa do exemplo da Leia que é interessante, assim, a gente não falou a idade da mamografia, né? Então, hoje, mulheres com mais de 50 anos, sem nada, né? Então, quando a gente fala de mamografia de rastreamento, é quando eu estou fazendo sem sentir nada, né? Então, toda mulher, a partir de 50 anos, pode fazer a mamografia no SUS. A gente tem uma lei que, se a mulher quiser fazer a partir dos 40, ela pode, né? Mas, mesmo pela regra do SUS, o que eles dizem? Que se a mulher tem sinal e sintoma, ela tem que ser examinada e tem que ser encaminhada para o exame. Então, mesmo no caso da Leia, ela tinha que ter sido melhor atendida. A gente Né? vem Mas, com... inclusive, com esse olhar para o câncer de mama. A gente não pode deixar de fazer 2 recortes nessa trajetória da Leia, que a primeira é ser mulher e a segunda é ser uma mulher negra, que tem um recorte racial nisso. Não são todas as mulheres que são ouvidas, né? E elas não são ouvidas em todos os lugares. Isso é uma realidade. Sim. Então, para mulheres... em qualquer estado de saúde, quando ela chega no hospital e ela fala que tem alguma coisa... E assim, a gente tem toda essa questão da classe médica, né? O médico sou eu, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas já ouviram isso. Muitas mulheres e homens de classes sociais inferiores também. E as pessoas negras, mais ainda. Né? Na dificuldade de acesso e ainda na dificuldade do cuidado. Então, não é de se estranhar, infelizmente, essa história. Sim. E eu acho que é por isso que, mais uma vez, a gente precisa ganhar a autonomia de conhecer o próprio corpo. A Leia conhecia, né? Então, ela sabe que tinha algo errado. E o diagnóstico, no seu caso, chega numa comprovação de um atestado de sanidade, né? Eu não sou doida, eu não estou criando uma coisa. E, assim, infelizmente, a gente tem estatísticas de câncer de mama muito abaixo dos 50 anos. Quase metade do câncer de mama no Brasil é inferior ao tempo recomendado para mamografia. Mas aí a gente tem ultrassom das mamas, a gente, no caso de câncer na família, tem outro tipo de protocolo. Acho que... mas acho que o que a Luciana falou é importante. É assim, não importa a idade que você tem. Se aparecer um nódulo, já é indicação de mamografia, não importa a idade. Tem outro nome. A mamografia a partir dos 50 é só... Assim, não tem motivo algum, tá tudo certo na minha vida. De qualquer maneira, você vai fazer a mamografia a partir dos 50. E vou te contar uma coisa. Há 10 anos que a meta para o Ministério da Saúde de mamografia para as mulheres mais de 50 anos é tentar fazer 70% dessa faixa etária. A gente não passa de 30 há 10 anos. Ou seja, tá cheio de mulher com mais de 50 anos que não tá fazendo a mamografia. Esse, para mim, assim, cada vez que eu olho para esse dado, eu falo, meu Deus, né? A gente fica pensando, né? Às vezes, assim, claro que tem que olhar para a mulher mais nova, mas a mulher mais velha não está se cuidando, sabe? Então, temos que olhar com muita atenção para isso também, muita atenção. A gente falou um pouco na introdução sobre se cuidar, né? E a mulher, ela é muito sobrecarregada. Isso. E aí tem muito tá cuidando de todos e não tem tempo para olhar para si mesma. E eu acho que no pior cenário, se você estiver doente, você não consegue cuidar de ninguém. Então, assim, todas as atribuições vão cair quando uma mulher fica doente.
para a gente entender um pouquinho aqui nesse primeiro momento da conversa sobre o que olhar e a gente entender um pouco que, olha, né, tem o padrão ouro e aí, filha, tem tudo quanto é coisa aqui para baixo. Cuidar da saúde é um desafio. Esse ano, Elefante, Pomarola e Lisa se juntaram para criar a Rede Rosa, conversas que nos conectam. O objetivo dessa iniciativa é promover a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde feminina, especialmente em relação ao câncer de mama. Isso enquanto fortalece o apoio mútuo entre as mulheres. A Rede Rosa surge como um espaço de diálogo que busca integrar pautas de Outubro Rosa ao cotidiano das mulheres, ampliando discussões sobre prevenção, diagnóstico e acolhimento. Elefante, Pomarola e Lisa estão presentes em diversos momentos, prezando sempre pela qualidade e confiança. E aqui não podia ser diferente. Por isso estão promovendo essa conversa que é tão acolhedora e importante. É igual você pra mim, né, Cris? A gente tá sempre juntas, na alegria, nos perrengues. A gente conversa muito aqui no Mamilos para incentivar as mulheres a se unirem para enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Por que não? Inclusive os desafios de saúde. É claro, a gente precisa se abrir para o cuidado. A gente está sempre tão acostumada a dar que é preciso aprender a receber. E apoio só é completo com informação de qualidade. Acesse o Hub de Informação que Elefante, Pomarola e Lisa prepararam especialmente para a gente. O link está aqui no episódio. Juntas, somos mais fortes. E agora, nesse segundo bloco, a gente quer conversar um pouco sobre as redes de apoio, né? Que foi, a gente precisa entender como é que dá para ser parceira nesse momento. Lé, eu sei que não existe um manual de reação, porque cada ser humano reage a qualquer coisa da vida de uma forma diferente, quanto mais a um evento tão extremo como esse. Conta um pouquinho como foi que você recebeu essa notícia. Bom, o resultado da minha biópsia era um resultado muito aguardado, tanto por mim quanto pela minha família. E no dia 1º de novembro de 2016, eu peguei esse resultado dessa biópsia. Antes mesmo de voltar ao mastologista, eu abri e eu li. Estava lá positivo para malignidade, já estava um câncer em grau 3. E eu olhei aquele resultado e, por incrível que pareça, eu respirei aliviada. Foi um alívio, porque eu estava provando também que eu não era louca. É claro que eu não queria um resultado positivo, mas eu sabia que era um resultado positivo. Não, é que esse resultado te dá chance de lutar, entende? Exatamente. Então, assim, bom, agora vai parar de piorar. Porque você estava vendo piorar sem horizonte. Então, para você foi... Exatamente, foi. Vamos lutar. Agora eu vou ser cuidada, agora eu vou ser tratada. O que realmente aconteceu, o difícil foi chegar até lá. Quando eu cheguei lá, eu fui bem tratada, eu recebi fui acolhida, eu recebi o diagnóstico dia 1º de novembro. Dia 10 de dezembro eu estava fazendo minha primeira quimioterapia, já passei no oncologista, já estava fazendo minha primeira quimio, fiz a primeira cirurgia. Não, primeiro as quimioterapia para diminuir o tumor, depois eu fiz a cirurgia. Leia, deixa eu te perguntar, nesse momento zero, qual foi o seu comportamento? Você já saiu contando, buscando uma rede de apoio, ou você preferiu se fechar e dar um tempo e não querer que muitas pessoas soubessem? E por que você fez determinada escolha de falar ou de não falar? A primeira pessoa que me ligou, né? Que ela sabia que eu ia pegar, foi a minha mãe. Eu contei pra ela, ela ficou muda no telefone. Aí cheguei, ela chorou. E o engraçado é que sempre o paciente, eu já ouvi relatos de outras meninas, que tem que acalmar o familiar. Eles ficam desesperados e minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. Eles ficam desesperados. Então, para acalmar eles, eu mantive toda força possível para acalmar. Queria te perguntar, Luciana, ao longo desse tempo, acompanhando tantas mulheres, qual é o comportamento que você mais tem visto? A pessoa querer que pouquíssimas pessoas saibam,
ou a pessoa sair para contar para o maior número de pessoas possível para montar uma rede de apoio. E o comportamento muda de acordo com a idade? Mulheres mais jovens têm uma opção, mulheres mais velhas têm outra opção? Como que é? A mulher lida com essa informação mediante todo mundo que ela conhece? Eu acho que eu começo te respondendo de trás para frente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse comportamento vai mudar de acordo com várias questões. Acho que a idade, onde ela mora, dependendo de como ela está, até mesmo de rede de apoio, né? Dependendo do momento, acho que até de trabalho que ela está, sabe? Assim, tem várias questões aí que podem influenciar nessa decisão do conto ou não conto. A gente entrevistou uma enfermeira lá de Barretos que ela não contou para ninguém. Exato. Ela é enfermeira do hospital de Barretos de câncer. Ela tratava o dia inteiro pacientes de câncer. Ela fez tratamento Quietinho. Ninguém lá no Meu hospital Deus. sabia. Ninguém sabia nada. Ninguém na casa dela. Ninguém. E aí, porque eu acho que assim, uma coisa que eu sinto que é igual e é muito diferente aqui do caso da Leia é que o susto é muito grande. Então, assim, diante do você estar com câncer, tudo que a gente escuta de palavrinhas estigmatizantes relacionadas a câncer que passam na nossa cabeça ainda, né? Apesar de eu falar, da gente saber que existem as boas notícias, na cabeça de todas as pessoas eu vou morrer, né? Vou passar por dor, por sofrimento, todas as questões ali, elas se materializam na hora. Tanto que a gente, é comum a gente ouvir até dos médicos, assim, que na primeira consulta, que às vezes assim, ela até pergunta se realmente ouviu tudo que eu falei, né? A gente vem acompanhando, assim, histórias onde as pessoas esperam um pouco para contar, sabe? Eu vou te contar um pouco até da nossa experiência no onco. Até para buscar ajuda no onco, é mais numa fase já de tratamento, sabe? Porque diante ali do diagnóstico do câncer de mama, às vezes você vai ter que esperar um pouco, dependendo do estágio da sua doença. Então, não é assim, acabei de receber, amanhã você já começa a tratar. Não, né? Tem mais exame para fazer, mais exame para fazer, mais exame para fazer. Né? Daí sim o médico tem ali todo um histórico mais completo a respeito de quem é você, que câncer é esse, né? A história do nome, do apelido, que a gente tanto fala, né? Que tem que saber o nominho certo da doença, dependendo de outras questões, né? Se é SUS, se é plano de saúde, tem que fechar o quadro do tratamento ideal, que pode ser uma cirurgia, que pode ser uma químio, porque às vezes hoje você faz químio sim, para diminuir o tamanho do tumor, para fazer uma cirurgia menorzinha, né? Então tem todas essas questões. Então, tudo isso, né, vai caindo a ficha. Muitas vezes você tem que conversar em casa, porque a sua casa vai ter que ser reorganizada, né? Então, muitas vezes é isso. Então, assim, conta um pouquinho ali para o meu núcleo mais próximo, porque aí, se eu vou fazer uma cirurgia, quanto tempo eu vou ficar mais quietinha em casa? Se eu tenho filho pequeno, se eu tenho que buscar filho na escola, sabe? Então, vai já de cara mexer com a sua rotina. Então, o que eu percebo é, conto primeiro aqui no meu núcleo menorzinho e depois isso vai se expandindo aos poucos. Leia, você contou primeiro para sua mãe. Como foi contar para o seu filho? Ele tinha 8 anos na época, né? Falei para ele que a mamãe ia passar por um tratamento. Aí ele perguntou se eu ia morrer. Porque na cabecinha dele, câncer, quem tem câncer é que ia morrer. Na cabecinha dele na época. Hoje ele entende bem melhor. E aí ele chorou, pediu para mim não morrer. Foi bem complicado. Durante o tratamento, ele teve que ficar com o pai dele em Minas, porque eu não estava em condições de cuidar dele e não tinham... A minha mãe tinha que cuidar de mim, né? E como que ia ser o cuidado? Ele tinha 8 anos, era uma criança ainda e, querendo ou não, ele era muito dependente de mim. Então, ele ficou esse período de tratamento lá com o pai dele e para ele foi muito, muito sofrido. Ele me ligava todos os dias. Quando ele me viu careca, ele falou que ia raspar a cabecinha dele. Ele falou, mãe, vou raspar também o meu, porque aí só vai crescer o meu cabelo quando da senhora crescer. E para ele foi bem complicado, porque na cabeça de uma criança, na cabeça dele, ele não ia mais ter mãe. Né? Foi bem difícil. Lu, eu já ouvi que mulheres mais velhas têm muita dificuldade de contar para os filhos e mulheres mais novas têm muita dificuldade de contar para a mãe. Como que fica essa relação delicada
entre duas pessoas que têm muitas vezes uma conexão muito forte, que eu não vou contar para não preocupar. Eu não vou contar para minha filha achar que vai ficar órfã. Como mãe e filha se encontram e se desencontram em momentos como esse? Muito, muito, muito real. Às vezes acontece até na consulta, né? Quando a mãe é mais idosinha, do filho tá ali atrás, assim, do médico falando, não conta, não conta. Sabe assim? Já ouvi isso inúmeras vezes, e assim, até mesmo quando eu ainda era psicóloga, né? Essa história se acaba querendo instituir quase que, sabe, uma coisa meio tabu, né? Uma coisa de um silêncio ali que vai ser extremamente prejudicial para toda a família, né? Então, mínimo você está chegando num lugar onde está escrito oncologia, né? Você está chegando num lugar onde está escrito quimioterapia. No mínimo você sabe o que você está fazendo ali, né? Olha, é duro, é real, e eu acho que a grande saída é realmente passar por cima talvez de uma possível sensação de proteção, né? Para uma conversa muito franca e transparente, né? A grande defesa é que o diálogo, a conversa é muito mais positiva do que a gente seguir aí num possível pacto de silêncio que vai ser extremamente dolorido para todo mundo, né? Então, a filha vai ter que entender que sim, provavelmente a mãe vai precisar de ajuda, né? Mãe vai ter que entender que vai ser uma fase onde a ajuda da filha vai ser muito importante, sabe? Então, acabam sendo encontros extremamente positivos também, mas precisa realmente passar por essa fase de entender que é o momento de muito mais aceitar qualquer ajuda do que, né, achar que tem que ser a toda poderosa para mais uma vez dar conta de tudo, né? Não precisa, literalmente não precisa. É uma fase onde toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda. Aí, quando você fala toda ajuda, eu fico pensando que uma das ajudas que a gente pode dar e deveria estar muito atenta para dar é lida com seu bicho antes, né? A gente que é o rede de apoio, né? Então, assim, não tem como a notícia de que uma pessoa que você ama muito ter câncer não vai te mobilizar. Muito. Então, reconhecer a nossa humanidade vai lidar com medo, vai lidar com tristeza, com raiva, com tudo. Então, assim, se você não lidar com o que você está sentindo, não tem como você oferecer apoio. Super. Assim, eu vejo na nossa relação, algumas vezes, não só uma, eu joguei o meu bicho nela da minha ansiedade, da minha tristeza, da minha preocupação, do meu medo por alguma situação que ela estava passando. E de não conseguir dar apoio porque, pô, é o que você falou. Você tem que ficar calma para acalmar a sua mãe. Então, para você como psicóloga, dá uma luz. Como que a gente... que caminhos a gente vai para não atrapalhar? Perfeito isso que você falou. É que eu acho que essa reflexão de dar o passinho para trás, ela não vai acontecer, né? Acho que vale aqui um recado para que isso aconteça de forma consciente. Tanto não acontece que, às vezes, o problema está lá instalado e a gente escuta, às vezes, dos pacientes assim, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. E se você vai tentar entender o porquê você sumiu, a questão é, eu não sei... Eu não sei o que eu faço se eu estiver perto, né? E se eu chorar, né? E se ela começar a chorar? E se, sabe? E aí é isso, por conta desses e se, eu vou lá e me tranco e sumo, o que é absurdamente pior. Porque aí a paciente fica lá, né, super chateada, tentando estruturar a sua rede de apoio e sentindo que alguns dos amigos desapareceram. Então, super concordo com o que você está falando, assim, se der para pensar um pouquinho, né? Eu tô pertinho de uma pessoa que eu amo muito e eu também tô com dor, eu também tô com medo de perder, eu também tô com medo de vê-la sofrendo. Qual que é o meu limite? Até onde que eu vou? O que é tolerável para mim? Tem gente que é isso mesmo. Não adianta falar, eu vou me enfiar lá na quimioterapia com ela. Chega lá, passa mais mal do que o paciente, né? Não vai para lá. Muito ajuda quem nada atrapalha. Exato, mas de repente pode se oferecer para buscar os filhos na escola. Exato. Né? Pode, sei lá, fazer uma comprinha no supermercado daquela semana que está tudo mais atrapalhado, sabe? Então, se existe essa autoavaliação com relação aos limites, às dores, onde está pegando, né? Vai, sem dúvida nenhuma, ser mais fácil. E perguntar, né? A gente já falou em vários programas que, assim, você não tem obrigação de saber. Eu acho que várias vezes a gente se coloca nesse lugar, né? De, assim...
de tentar adivinhar o que a pessoa precisa. Exato. E assim, se eu não perguntar o que você precisa, como eu posso estar aqui para você? Te ajuda. Exato. O que você quer? Você quer um abraço? Você quer que a gente dê risada? Você quer o que você quer? Você quer falar do câncer ou não? Exato. Porque é isso, né? Tem gente Exatamente. que não quer falar do câncer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você esperava das pessoas quando você contou para ela, porque é difícil a gente não fazer uma projeção, né? Quando você conta algo para alguém, mais ou menos tem um desejo que você gostaria que fosse atendido. Quando você contou para as pessoas, como você esperava que elas reagissem? Bom, eu sabia que todo mundo ia ficar muito assustado, né? Mas que todo mundo já esperava esse diagnóstico, porque eu me preparei ali quase 4 anos para esse diagnóstico, junto com a minha família, junto com meus amigos. Tava todo mundo sofrendo. Todo mundo sofreu. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi mais o susto de, confirmou, mas agora vai tratar. As pessoas de fora, principalmente quando eu fiquei carequinha e não tinha sobrancelha, a reação deles, o que mais me deixava chateada era aquela cara de... Ai, que... Sabe? Que Coitada. dó, coitada, coitadinha, tão novinha. Ou então... Ai, menina... Ai, que doença maldita. Fulano de tal teve e morreu. E isso, eu falava assim, morreu. Pra quê? Falar que morreu numa doença que você tá tratando. Ou doença maldita. Ou o que você fez pra pegar câncer? Não. O que você fez de errado? O que você fez de errado pra pegar? Ou Culpar. que você não fez, não rezou o suficiente, não tá tendo muita culpar a fé. sua religião, culpar a sua fé. Você tá aí. Porque você tá Deus tá te castigando, cara, não sei o quê. Ou, na melhor das hipóteses, né? É uma aprovação, filha. Fica tranquila que é uma aprovação. Deus não dá carga maior do que a gente pode aguentar. Por que o olhar de pena é tão ruim? Porque a pessoa tá te condenando. Ela tá tirando todas as suas possibilidades de vida. Ela tá te olhando como se você estivesse morta. E a partir do momento que você recebe o diagnóstico de câncer, a pessoa não te olha como a Leia. Eu já recebi várias, assim, a Leia do câncer, que tem câncer, né? Vira sobrenome. A Leia do câncer. A menina que tá com câncer. Nunca é a Leia, filha da Heloísa, mãe dos meninos. Não é. Então, a pessoa... Às vezes, que nem ela falou, a gente não quer falar do câncer, a gente quer rir, a gente quer se divertir. Eu fui aprender a dançar sertanejo universitário durante o meu tratamento. Eu não queria falar de câncer. Só tem esse assunto. Só tem esse assunto. A pessoa, não, eu não quero saber. Eu quero saber lá, quando eu for tratar, vou fazer a químio, a rádio, tudo bonitinho. Mas... Alguém te perguntou o que você precisa? Tipo assim, o que você quer? Você quer que pergunte ou quer que não pergunte? Você quer sair pra espairecer ou você quer alguém pra te abraçar quando você quer chorar? Alguém te perguntou? Não. Muito por... Tinha gente que olhava pra mim, aí entra... já chora, eu falo, tipo... Porque ela tá dando conta da demanda dela. A pessoa ficou triste de te ver. Aí Exato. Ela me abraçou. Aí eu, calma, vai dar tudo certo. Tipo, eu me senti acolhida, eu tinha que acolher quem vinha me ver. Eu entendo muito quem prefere não contar, porque uma coisa é lidar com a doença, outra coisa é lidar com as pessoas a respeito da doença. Então, assim, eu não acho que isso é uma escolha covarde ou uma escolha, uma fuga. Eu acho que lidar com as pessoas é difícil e já vai te exigir muita energia. Lidar com a doença tem toda uma escala, tem um monte de coisa, um monte de compromisso. Tem que estar muito bem pesadinho, né? Porque, assim, o peso de você enfrentar sozinha é doído demais. Né? Agora é isso, né? Não, mas o escolha, antissônico que mal acompanhado. Exato, você meu pode Deus, selecionar dá um algumas caos. pessoas e não todo mundo. Acho que sozinha é muito cruel, né? Assim, para todos os sentidos. É isso que a gente está conversando aqui, assim, faz sentido e faz diferença, sim, você ter uma rede de apoio, né? E aí, é por isso que a gente resolveu fazer, porque para você ser rede de apoio, você não pode dificultar ainda mais o tratamento, né? Eu acho que tem a gente fala sobre não saber lidar e se ausentar, e eu queria trazer esse dado aqui, porque é impossível falar de rede de apoio sem falar do dado da Sociedade Brasileira de Mastologia, que
que fez uma pesquisa mostrando um dado que é devastador, que 70% dos homens abandonam as companheiras pouco tempo depois do diagnóstico. Eu queria te perguntar, ao longo desse tempo, eu sei que você já acompanhou mulheres abandonadas e homens que abandonam. Ao que você acredita esse comportamento? Por que que os homens vão embora? Ai, eu acho porque ainda existe muita dificuldade por parte do homem de lidar com uma situação que é completamente nova, difícil, entendeu? É duro, porque assim, nada disso vai justificar. Ah, porque eu não sei lidar, eu vou embora, né? Não dá para entender. Mas eu acho que passa sim, passa por, sabe, por eu não dou conta dessa nova mulher que está na minha frente, eu não sei lidar, eu não sei tocar, eu não sei ajudar, sabe? Eu acho que tem um pedaço importantíssimo, né? Não acho que faz sentido a gente só, sabe, taca pedra e falar assim, homem é um horror mesmo, abandonou mesmo. Eu acho que não, eu acho que é um problema nosso enquanto sociedade de Os trazer... homens não são criados para cuidar. Pra mim tá nesse lugar. Ele não se cuida, nem ele se cuida, gente. Né? Mas só a gente olhar para a dificuldade que é fazer com que os homens vão ao médico para ele se cuidar. Né? E a hora que inverte, e ele tem alguém ali do lado dele, que provavelmente era quem fazia tudo, né? Completamente ativa, responsável, cuidadora também de tudo, ele não dá conta. Quando o jogo virou queridinha, ele não dá conta, porque ele não sabe cuidar. Como foi pra você? Eu tinha um relacionamento na época, quando eu fui fazer a biópsia, a pessoa estava comigo, mas eu recebi o diagnóstico, uma semana depois a pessoa sumiu. Terminou por mensagem. Ficou sabendo. Ficou. Tá. Terminou Tinha quanto tempo que vocês estavam juntos? 2 anos. E ele só mandou mensagem falando, não consigo. Mas sumiu. Tá aí. Só sumiu. É muito louco essa opção de poder não dar conta, né? Eu não consigo. Que é muito... O único caso que o homem abandona mais mulher do que na gravidez é no diagnóstico de câncer, que também eu não dou conta disso. Eu não sei cuidar, eu não conheço essa mulher. Então, assim, são situações de fragilidade. E aí eu acho que também tem essa questão nossa de estar sempre dando conta de tudo. Quando você efetivamente não vai dar, que aí os pratinhos caem, o cara tem a opção de ir embora. Isso é muito louco. Porque a mulher nunca vai embora, ela nunca tem a opção de ir. Super. Sabe que a Jussara, a Ju, né? A Ju é uma paciente que está sempre com a gente, chama supervivente. E ela ainda inventou esse nome para ela, de supervivente. Ela, com muita frequência, tem trazido do desafio dela ter ficado muito nesse lugar, né? Imagina, sou supervivente, dou conta, nananã, dela precisar pedir ajuda, pedir cuidado, falar agora presta atenção em mim, sabe? E não só para o marido, assim, não só para relacionamento, mas para filhos, para os amigos, para todo mundo que está ao redor, por conta muitas vezes desse lugar, né? Ajuda conta, vai, ajuda conta. Exato. Então, mas a Ana Cláudia Arantes? Quintana. Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala desse aprendizado que é necessário mesmo para todos nós, faz parte da jornada da vida, de aprender a ser cuidado. Porque a gente aprende pequenininho a cuidar. Isso é um ensinamento que vai indo ao longo da vida. Agora, aprender a depender numa sociedade em que é muito valorizada a autonomia e independência é toda uma outra arte que você precisa desenvolver. Exato. E ela fala, eu acho lindo, fala de como a mãe dela era uma pessoa gostosa de cuidar. E que ela sabia ser cuidada. E que ela tinha prazer no ser cuidada e fazia a pessoa que estava cuidando se sentir muito bem. Então, eu acho que seria interessante a gente perguntar isso também. Você conseguia pedir ajuda quando você precisava? Você aprendeu? Não, e até hoje eu tenho uma certa dificuldade para isso. Como eu sempre sou a que cuida, a que tá ali, a que resolve os problemas, a que tá ali para tudo, eu tive uma certa dificuldade em me deixar e permitir ser cuidada. Porque, como assim? Eu preciso... Não, dou conta, eu sou forte. E isso é algo que, eu até já falei para a Lu, que me deixou muito mal depois de anos pós o tratamento. Por quê? Eu carreguei essa carga, né? De, eu consigo, eu sou forte. E aí mais pessoas, você é forte, você é guerreira. E aí chegou uma hora que eu desabei.
Eu desabei por não pedir ajuda. E foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Foi a primeira vez. Pra quem que você pediu ajuda? Eu pedi ajuda para minha mãe, porque eu entrei, estava tendo uma crise de ansiedade e fui diagnosticada com depressão. Eu fiquei 5 dias dentro do meu quarto, trancada, não fazia nada, não saía, nada. E aí teve uma hora que eu falei, não, isso não tá legal, isso não tá normal, o que tá acontecendo comigo? Aí eu falei, mãe, vem pra cá, eu não tô legal, eu preciso da sua ajuda. E foi a primeira vez, minha mãe, minha filha, por que você não falou isso antes? Porque aquela coisa, como assim? A pessoa forte, a pessoa não sei o quê. Como assim ela tá precisando de ajuda? Então, o meu tratamento todo, eu fui muito tranquila, fui muito firme, foi muito forte, como dizem. Mas isso, ao longo prazo... Cobrou um preço alto. Sim. E aí, hoje eu entendo que sim, tem até um certo tabu. Psiquiatra é pra doido, psicóloga não sei o quê. Não, hoje não. Hoje eu sei que eu preciso sim, que eu passo sim, que eu tô medicada sim, para poder ficar tranquila. Até um certo tempo atrás, eu contasse a minha história, eu ia chorar. Eu ia estar aqui debulhando em lágrimas. Por quê? Porque isso aí me trazia uma dor muito grande. E eu não sabia o porquê. Toda vez que eu contava, eu chorava. Aí a minha psicóloga falou, isso te dói. Isso dói. E aí, hoje eu tô tranquila. Tô me cuidando, pedi ajuda. E isso foi muito importante para mim. Foi um divisor, assim, na minha vida muito grande. E é muito bom estar aqui dizendo que hoje, sim, hoje eu consigo pedir ajuda. Olha, você pode me ajudar? Eu não aguento. E eu dizer não. Você pode fazer? Não. Que eu aceitava tudo. Sabe o que a gente ouviu da Ana Paula Schungani? Isso que ela estava lutando pelo direito de ser frágil. Que eu achei tão bonito. Eu acho que para a mulher, essa frase não é tão... Incrível. Porque, olha, não é eu consigo. Tá doendo, para. Tipo, é muito difícil para mim fazer esse tratamento. Você pode ir comigo para segurar a minha mão? Super. Entende? Não, eu dou conta. Você não precisa dar conta, tá tudo bem. Eu acho que, de novo, não dá para falar isso sem ter um recorte racial. Porque as mulheres negras, elas são embrutecidas ao longo de 500 anos de história. Elas aguentam. Elas aguentam. Olha como cuida da casa, dos filhos, são chefe de família, são mais fortes, sentem menos dor. O racismo científico foi lá e chancelou essas coisas durante muito tempo. Então, é difícil para qualquer mulher, mas ainda é mais difícil para as mulheres negras. E para as pessoas que têm, para as mulheres que têm um diagnóstico de câncer, elas ganham somente 2 opções de personagem. Ou a guerreira ou a coitadinha. Não tem meio termo. Ou a pessoa te olha como uma incapaz, coitada. Né? Exato. Ou ela vai te olhar como uma guerreira, vai dar tudo certo, você consegue, não chora não, vamos lá. Bora. Correr a meia maratona, né? Os 2 personagens são muito aprisionadores, são muito limitados diante de uma experiência que é multifacetada, uma mudança de vida, uma mudança da forma como você olha para a vida. Então, eu acho que das mulheres que eu tive a oportunidade ao longo de tanto tempo falando sobre isso, de conhecer, os 2 personagens são muito ruins. E qualquer um que vem e chancela esses 2 personagens está dificultando essa mulher a sair do lugar de não pedir ajuda. E nenhum desses vocês gostam, né? Não. Nenhum. Assim, eu tenho uma certa rebeliãozinha com o termo guerreira. Guerreira. Muito, assim. Muito, Das já pessoas ouvi ficarem muito. muito Não chama de incomodadas guerreira, com a gente guerreira com vitoriosa, né? Não sou, não. A armadura. Esse termo guerreira parece que a gente não pode expor em nenhum momento a nossa fragilidade. Como é que pede ajuda? Se eu tô te chamando de guerreira, se eu tô falando que você aguenta. Ou quando você vai pedir ajuda, a sua voz não importa. Você vai chorar. Não, não chora, você é forte. Você venceu um câncer. Como você vai perder pra isso? Vai pra chorar aquilo por causa de outro? cabelo? Vai chorar por causa do cabelo? Vai chorar por causa de um relacionamento? A partir do momento que você recebe o diagnóstico... que você recebe o diagnóstico de câncer, você nunca mais vai poder chorar. Você nunca mais vai poder sofrer por qualquer outro tipo de coisa, porque você venceu o câncer. Que inferno.
Então você, outra dor não vai existir além daquilo. Você não pode ter outra dor. Você sublimou. Dor é uma coisa que tá no passado. Tá no passado. Eu não posso sentir mais dor porque eu venci, porque Deus me deu a oportunidade de vencer, porque você tá viva. E isso é uma carga enorme que joga para paciente. Como assim? Eu não posso sofrer porque quebrei a unha? Eu não posso sofrer porque o meu cabelo ficou uma droga? Eu não posso fazer nada? Eu não posso. Eu só posso... Ser grata. Agora isso, é isso. Você é ingrata. Olha, que ingratidão a Deus. Você fala assim, nossa. Como assim? Então, o oposto disso é a coitadinha. Quem que vai querer ficar no trabalho com uma coitadinha? Né? Porque ou é guerreira ou é coitada. Aí a coitada voltou do tratamento, tá pronta para trabalhar, mas imagina que a gente vai passar um desafio para você, coitada. Coitada. Né? E aí, se a gente não vai passar um desafio, no final do dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 6 meses, você vai embora. Você é mandada embora também. Pois é, o que você vê na sua prática de como que o trabalho tá acolhendo ou não as mulheres com diagnóstico? Um monte de desafio aí também. Muitos. A gente tem já estudo científico da doutora Lulandeiro mostrando que são altíssimas as taxas de dificuldade das mulheres conseguirem retornar ao trabalho. Porque elas têm o direito de entrar no auxílio-doença. Né? Que aquele período que você se afasta. Hoje, esse afastamento, ele está até diminuindo um pouco, porque a gente está conseguindo ver entre as pacientes, né? Que consegue dar uma negociada no trabalho, isso está começando a acontecer um pouquinho. Mas entre aquelas que acabam se afastando, na hora que ela quer retornar, ela não consegue se recolocar. Né, dona Leia? Exato. Conta pra gente. Foi bem difícil voltar ao mercado de trabalho. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava desempregada porque eu estava empreendendo. E aí, para eu voltar, foram 5 anos para eu voltar a ser CLT. Foram 5 anos tentando, e toda vez que eu participava de alguma entrevista de trabalho, chegava lá e tal, aí falava assim, mas por que tanto tempo fora do mercado de trabalho? Aí eu... Conta que você fez. Aí eu contei. Aí eu contava. Aí... Do nada chegava a recrutadora. A vaga foi cancelada. E não foi uma vez. Foram várias vezes nesses 5 anos. E é o desafio de uma empresa conseguir contratar, sim, com todas as questões de regime CLT, plano de saúde, benefícios, de você realmente pôr na sua carteira, né? Alguém que teve câncer, pode voltar a ter câncer. Então, assim, temos aí um ponto central para prestar atenção. Né? Porque hoje, mulheres estão cada vez mais vivas, vivendo bem, curadas ou convivendo com a doença e ativas e prontas para trabalhar, para voltar para o mercado de trabalho. Então, a gente vai ter que olhar para essa legislação sem dúvida nenhuma e trabalhar cada vez mais a consciência das empresas. Eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que, inclusive, diferentes cargos dentro de corporações, recebem o diagnóstico. E assim, você não é necessariamente amiga daquelas pessoas, mas elas convivem com você grande parte do dia. De novo, conto não conto, né? E aí, o conto não conto é a primeira pessoa que você vai falar, geralmente é o chefe, geralmente ele é um homem, né? É bem diferente contar isso para uma mulher e contar isso para um chefe homem, né? Conversando com as mulheres a respeito disso, o cara não sabe o que falar. E depois tem os colegas e também os subordinados. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher, ela é engraçadíssima, ela é uma mulher muito irônica. E ela falou que quando ela voltou ao trabalho, ficava todo mundo fugindo dela. Porque ninguém sabia o que falar. Não tinha que bom que você está de volta. Você está de volta mesmo? Não tinha nada. E ela era muito ativa, uma mulher que fala muito. E ela chegava, não tinha ninguém. Todo mundo estava no café. A maior espalha-rodinha, né? Espalha-rodinha total. E aí ela falou assim, o que eu vou fazer? E ela falou que um dia era um lugar
grande, pelo jeito, aberto, com várias baias. Ela chegou, encostou numa baia e falou, gente, tá quente hoje, né? E tirou o cabelo e começou a se abanar. E aí ela tava sem cabelo e todo mundo olhou e falou assim, a gente vai ter que lidar com isso, Vamos né? falar, né? Exato. Então, assim, vamos falar. Sensacional. Acho que a Cheryl, que era do Facebook, Uhum. também traz uma lição, no caso do luto, né? Quando ela volta após a morte do marido dela, também ninguém sabia lidar. E ela reúne tudo, a gente vai falar sobre isso. Então, é difícil exigir da pessoa que ela também tome essa iniciativa, né? Mas Dá pra gente facilitar, sem dúvida como que o RH, o chefe, os colaboradores podem ser uma boa rede de apoio? O que é invasivo e o que é abandono? Eu acho que tem que se mostrar à disposição para, sabe? No mínimo dar um sinal. Ó, tô aqui à sua disposição para conversar com você sobre a sua volta, saber sobre como você tá. Acho que, de novo, na mesma linha do que você falou do pergunte, mostre que você está à disposição para, sabe? Então, pode até falar mesmo, tipo, ó, eu não sei o que eu vou olhar para você nesse momento, me conta, né? De que forma, como é que tá a tua vida, mexeu na rotina, não mexeu, você tá inteira mesmo, sabe? A gente vai ter algumas mudanças daqui para frente ou não. Então, acho que precisa se colocar. Enquanto a gente segue no silêncio, no tabu, do fugir, é muito pior, né? Tem empresas hoje criando políticas de como que a empresa cuida de um paciente com câncer. Sabe? Eu tive a oportunidade de participar de uma e foi muito curioso. Ela pediu minha ajuda porque ela era a diretora do RH. Ela sabia pelo relatório do plano de saúde que ela tinha 6 pessoas com câncer na empresa e ela não sabia quem era. Olha isso. E aí a gente fez lá um bate-papo online, e ela começou a apresentar, ela falou, eu trouxe aqui a Luciana pra gente conversar. Era muito um papo meio parecido com o que a gente está fazendo aqui, assim, o que falar, o que não falar, né? Conversando abertamente sobre o câncer. E ela apresentou a política da empresa. Falou, preciso que vocês saibam que a gente faz um complemento de salário caso a pessoa entre no auxílio-doença. A gente libera tal dia para fazer exame. Ela estava apresentando a política toda bonitinha. E aí, no nosso papo, 3 levantaram a mão. Então, sou eu. Queria contar para vocês, né? Tá tudo bem. Tinham 2 que eram pessoas da família, né? Porque então, quando tem o plano estendendo para o familiar. Mas olha o tamanho do desafio, né? Assim, de contar mesmo abertamente no trabalho. Em termos de política, para você poder abraçar realidades diferentes, porque a gente já falou em licença maternidade, por exemplo, tem quem volte, é um sofrimento voltar e a pessoa está muito dividida e vai ficar os primeiros anos da criança querendo um outro ritmo de trabalho, não sei o quê. E tem quem volte com sangue nos olhos, querendo muito voltar a trabalhar. Então, se você cria uma política que é igual para todo mundo, como que você vai dar conta da variedade de experiências que existem, entende? Então, assim, o seu chefe vai ter que conversar com você e falar, como estamos? Você quer receber mais desafio? Você quer ir jogar num pouco mais fácil agora? Tipo, até onde a gente pode ir? O que eu posso te cobrar? Porque a gente viu isso naquele grupo que a gente fez com mulheres com câncer, que eu não posso dar um feedback negativo para uma pessoa que já acabou de lidar com um grande trauma na vida. Você vai ser chefe dela como, né, meu bem? Como que a gente vai fazer isso, entendeu? Então, eu acho que esse lugar de ter uma conexão humana honesta, genuína, em que você coloca a realidade do momento que a empresa está passando. Esse time aqui, essas pessoas aqui, a gente tem isso aqui no nosso prato. Como que tá a sua realidade? Aí você vai me trazer de uma forma aberta. Eu quero te manter aqui, né? Exato. Eu quero que você Como que a gente vai fazer isso funcionar, né? Por outro lado, eu preciso você minimamente, né, funcionando aqui dentro. E onde você quer ficar? Eu acho que a gente não pode dar a entender que essa conversa é fácil. Não, imagina. É só perguntar. É só falar que é assim ou que é assado. Porque do lado de cá, seja o chefe, seja o amigo, seja o irmão, ele também está lidando com a própria fragilidade e com a própria dor. E eu acho que a gente também tem que falar isso, que quando você vai conversar com uma pessoa e que você vai oferecer suporte para ela, se ela se abrir com você, pode ser que você chore. Pode ser que você também se emocione. Não é sobre você. Não é normal, né? Você não é preparado para isso. Exato, você não é o protagonista dessa história, não é sobre você, mas aquilo que lhe é dito também te atinge. Né? Então, assim, é um encontro de 2 humanos.
Ninguém sabe a resposta e a conversa não é fácil. A ideia desse programa é mostrar que não conversar é mais difícil ainda. Sim, isso. Né? O silêncio é pior, a ausência é pior, né? Então, indo pelo contrário, tentar conversar, né? Ajuda, e estar presente ajuda, mesmo se for em silêncio. Né? E tem, às vezes tem essa questão. Eu tô aqui, Exato, tá? às vezes é trazer o café, né? Às vezes Entendeu? é trazer um chazinho, às vezes é trazer um bombom. Eu tô aqui, qualquer coisa me chama. Eu acho que é legal a gente citar alguns exemplos práticos do que é isso aí que você está falando, né? Eu acho que quando a gente extrapola a família e vai para os amigos, né? É a família que a gente escolhe. São as pessoas que a gente, eu acho que até em alguns casos conta primeiro, porque vai te ajudar a pensar como é que você vai falar com a família. Exato. Né? Porque a família é isso. Você já tá, meu Deus, vou matar minha mãe de preocupação. Já vou chegar lá com o negócio resolvido. Mas você tem que contar para uma outra pessoa. Como é que foram as suas relações de amizade? Quem ficou? Quem fez a diferença e como fez a diferença? Olha, na época, como eu falei, eu fui fazer aulas de dança, que o que me ajudou muito. E aí tinha um pessoal que, quando eles só descobriram quando eu fiquei careca, eu contei, falei que estava me ajudando muito. E a forma deles ajudar, durante as químios, eu só conseguia tomar água de coco, não conseguia comer nada. Aí levavam coco, levava fruta, o que eu gostava, levava, passava o final de semana comigo, iam lá, evitavam falar sobre o câncer. Então, eu fui muito bem acolhida, tanto pelos amigos, como no segundo diagnóstico também, eu já estava empregada. Então, eu tive um acolhimento muito, muito humano do meu gestor, né? Muito humano. Dos meus colegas de trabalho. Eu, em tratamento, como você tá? Tá bem? O meu gestor herói. Conseguiu trabalhar e fazer tratamento. Sim. Se você quiser conversar sobre, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, grita. Então, sempre estavam mandando mensagem, perguntando, fazendo chamada de vídeo, quando eu fiz a cirurgia, para saber se tinha ocorrido tudo bem, se estava tudo certo. E aí, quando eu voltei, depois, fui super bem acolhida, conversaram comigo normalmente, se precisar pautar para poder fazer exame, para o retorno. Então, eu fui muito, muito bem acolhida. Isso é muito interessante. A gente falando, você falou um pouco levou água de coco, né? Eu acho que tem uma série de coisas que as pessoas podem olhar o que elas podem fazer e oferecer. Eu sou sempre da comida. Manda a comida pronta para a pessoa, entendeu? A pessoa não ter trabalho. Exato. Então, desde... Você quer que eu faça suas compras de mercado? Você quer que os seus filhos durmam lá em casa? Hoje? Quer que eu pegue as crianças para elas irem brincar com as minhas? Você quer que eu limpe a sua casa? O que você tá... Você tá com vontade de passear? Onde? Isso. Eu tô indo no cinema. Quer ir? Eu tô indo almoçar fora. Tá afim? Eu tô indo dançar. Quer? Vamos nadar? Vamos na praia hoje? É fazer convites. Super. E entender que, como qualquer convite, às vezes tem uma negativa. Né? Não dá. Eu conheci uma menina que ela não tinha nenhuma relação com a família e os amigos dela fizeram uma escala para acompanhar ela nas quimioterapias. Então, cada um dormia um dia da semana, aí fizeram vaquinha porque faltou grana. E assim, eles realmente se organizaram. Um fazia a compra, o outro fazia não sei o quê, o outro pagava a conta. E eles cuidaram dela, assim, 1 ano. Eles fizeram escala. E aí tinha, amiga, querendo namorar, troca comigo de escala. E aquilo virou um grupo e virou uma família mesmo. Então, assim, existem muitas coisas que você pode se oferecer. Porque, às vezes, quando você pergunta o que você quer, o que você está precisando, a pessoa nem sabe. Difícil alguém... Eu fico pensando, eu virar para alguém e falar, você pode ir no mercado para mim? Eu acho que minha boca cai.
Não sei pedir isso. Mas talvez se alguém me oferecer, eu falo, gente, não tinha pensado nisso. Um cardápio, né? Verdade. Né? Eu tive um amigo... eu tenho um amigo, ele é muito querido, conheço ele há 11 anos já, que durante o meu primeiro diagnóstico, o tratamento todo, ele que arcou com todas as minhas despesas, incluindo aluguel, compra, tudo. Ele que arcou. Então, foi algo assim que eu olhei e falei assim, como assim? Essa pessoa aí é pra vida. E até hoje tá na minha vida, minha paixão. E sempre ia no segundo diagnóstico a mesma coisa, assim, o que você precisar, eu tô aqui. E isso é muito bom, você se sentir... Não que a pessoa tem que... Mas você se sentir acolhida mesmo. Olha, eu tô aqui. O que precisar, eu tô aqui. E o não foi oferecer, foi lá, olha, já fiz. Tá pago. Não, calma, não precisa se preocupar com isso, tá tudo certo. E isso aí foi bem importante. Toda a diferença, muito, né? Tem gente que surge do nada, né? É uma pessoa que você não esperava e de repente ela oferece uma coisa incrível. Eu ouvi também relatos disso, de onde eu menos esperava, apareceu uma pessoa incrível e fez de tudo, assim. Mas a gente está falando até agora do círculo íntimo, né? Agora, com as redes sociais, está cada vez mais comum a gente ficar sabendo do diagnóstico pelas redes. Que, claro, é um tiro de canhão no sentido que você avisa de uma vez só e não tem que passar pela reação de cada familiar chorando e você tendo que consolar cada um. É de uma vez só e tá longe, você não precisa lidar, cada um lida com seus bichos. Mas, ao mesmo tempo, você está atingindo pessoas que não são do seu círculo íntimo. Como que você vê, como que você acompanha esse fenômeno? É bom, é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim? Ai, bom e ruim. Acho que temos desafios gigantescos aí, porque é o que você falou, né? Assim, nem todo mundo está preparado para acolher, para, né, dar uma boa notícia, para não se incomodar, para não falar bobagem. Então, acho que, sim, a decisão de se expor, pensando em causa, né? Pensando que sim, falar de câncer de mama, contar o que você está sentindo, contar para as pessoas que, né, de repente não é aquilo que a gente imagina, tem outra carinha, tal, super importante. Quanto mais pacientes estiverem falando da sua experiência, a gente vai desmistificando. Agora, essa paciente tem que estar muito preparada para ela realmente, né, não se expor demais ou se expor de menos, ou entender direitinho, porque sim, existem os haters também no mundo do câncer. Também falando bobagem. Muito. Então, precisa tomar esse cuidado, sem dúvida nenhuma, sabe? O quanto você se expõe, o como você se expõe, o quanto você quer contar. E se você tá ali na chuva, bora, sabe? E criar suas próprias, né? Acho que escudinhos ali para se proteger, assim, sabe? Porque eu sei de histórias de paciente que às vezes dá um tempo na rede social, vai olhar, o inbox tá... Se você morreu... Bacana. Entendeu? Assim, cadê você que você morreu? O que aconteceu? Ela morreu, sabe? Rola desse jeito, porque ela tá simplesmente de saco cheio que tá tentando dar um tempo. Leia, pra gente ir caminhando aqui pro final, eu li que você falou que o seu ciclo de amizades mudou depois que você teve câncer de mama. Sim. Quem entrou nesse ciclo e foi fundamental e te trouxe outras experiências, outras vivências? Como é que se relacionar com outras mulheres que estão ou que já passaram pelo mesmo que você? No começo a gente fica em busca, com sede de informação sobre o tratamento, para saber como é o protocolo das outras meninas. Começou com as 5 meninas que infelizmente faleceram. E aí a gente entrou num grupo, aí eu conheci o Oncoguia, e aí o meu ciclo de amizade tá ali dentro. Porque às vezes você vai conversar sobre, não ter o mamilo, a questão de ter um novo relacionamento. Você vai conversar com quem? Com quem já passou, com quem passa. Olha, como foi para você? Foi isso, tal. Então, é mais fácil chegar em uma paciente que passou pela situação, que está ali, ou está em tratamento, ou já passou também pelo tratamento, porque ela vai entender exatamente onde você quer chegar. Ela vai entender o que você está sentindo. Porque é diferente você conversar com uma amiga que já teve câncer de mama e com uma pessoa que não. Porque a pessoa não vai
entender, não vai entender como é difícil você se despir depois do câncer de mama. O que você se olhar no espelho. Eu acompanhei uma menina desde abril até agora que ela teve o diagnóstico de câncer de mama. Então, para você ver o quanto é importante, às vezes, você tá ali. Mulher salvando mulher. E, exatamente. Então, nesses 8 anos, quase 9, eu tive 3 meninas acolhidas minhas. Muitas procuraram, mas 3 que eu acolhi desde o início que receberam o diagnóstico de câncer de mama. Né? 2 estão em tratamento, a outra agora vai começar agora o tratamento. Então, você vê, são 3 vidas. Às vezes não está claro para as pessoas o que é rede de apoio. Boa. E eu gosto muito, né, do conceito do que a gente começou aqui. Eu acho que começa de quem está muito pertinho e vai abrindo, né? Assim, e vai olhando mesmo ao seu redor quem são as outras pessoas. Porque às vezes são as amigas da igreja, né? Às vezes é a turma da natação. E a gente tem colocado muito a ONG, né? Então, o ONCO nessa história como mais um possível local onde você pode também passar a contar com pessoas que vão passar a fazer parte da sua rede de apoio, inclusive a própria ONG mesmo, né? Pensando como uma retaguarda de você buscar uma orientação, de você conhecer outros pacientes, de você se encontrar e escolher ser uma voluntária, sabe? Então, acho que isso é legal também, as pessoas entenderem, mas não deixar de, sabe, de olhar mesmo, né? Fazendo aí, né, os circulinhos, ampliando, que tem muitas pessoas que às vezes não tá diretamente no seu radar, né? Mas tá aqui atrás e vale a pena, de repente, você puxar e a pessoa pode te surpreender, como você mesma falou, né? Até porque na lógica de investimento, se você precisa muito, é melhor diversificar, né? Porque se você esperar tudo da sua mãe, tadinha, ela pode te dar muitas coisas, mas ela não tem como conversar sobre câncer de mama porque ela nunca teve. Isso ela não pode te dar. Né? Os seus amigos que podem te dar isso, as suas amigas que podem conversar sobre câncer de mama, talvez não consigam te distrair da forma que a galera do sertanejo universitário te ajudava. Então, assim, se você pede em lugares diferentes, para graus de aproximação diferentes, é a maior chance de você estar de barriguinha cheia no final do dia. Cisca aqui, cisca ali, você tem tudo que você precisa. Agora, a receita da frustração é quando a gente espera de uma pessoa só, do seu irmão, da sua melhor amiga, da sua mãe, da sua filha, do seu marido. Porque ninguém vai conseguir dar tudo que você precisa, né? É a rede de apoio sustentável. Boa. Porque aí cada um vem com uma coisa. E aí, eu queria encerrar essa conversa falando um pouquinho dessa humanidade que ela tem falado tanto, eu vou errar e tudo mais. Quando você é rede de apoio de uma pessoa que está passando por qualquer situação delicada, pode ser que ela exploda em alguns momentos, ela vai explodir com você, porque é você que está ali perto, né? E aí é difícil colocar limite numa pessoa que está passando por uma situação que é muito delicada. Como é que a gente cuida da gente enquanto a gente cuida de alguém? Eu acho que esse papel do cuidador, e principalmente se for o cuidador familiar, a gente vem discutindo muito e tentando, inclusive, desmistificar que o ideal seria até que a gente conseguisse separar. Assim, aqui está agora a filha, agora está a cuidadora. Pelo menos tentar tornar, não viver isso realmente de forma automática e perceber que agora eu estou sofrendo porque eu estou de filha. Agora eu estou vestindo minha camiseta de cuidadora e vou lá te ajudar, eu vou para quimio com você, sabe? Quanto mais esses 2 papéis estiverem não sendo vividos de forma inconsciente, menos dolorido fica. Por quê? Porque tá tudo misturado, né? Porque assim, vai ter mesmo o impacto da raiva porque eu não tô conseguindo ir na minha academia, porque eu tô perdendo horário de trabalho, porque eu tô com a minha vida inteira de bagunçada porque eu tô cuidando de você. Né? Então, de novo, eu acho que se eu consigo ter isso um pouco mais claro, olha, isso aqui é meu pedacinho de filha, né? Isso aqui é meu pedacinho de cuidadora, tá pesado, né? Misturou tudo, porque tá doendo, porque a filha que tá doendo, que tá sobrecarregada, ter mais clareza dessa sobrecarga do cuidador, sabe? E aí sim, também aprender a pedir ajuda, também aprender a dizer não, também reunir a família e falar, bom, gente, vamos ver quem pode cuidar do quê? Porque só para mim tá pesado, vai ficando mais leve. Mas a frasezinha, né, que quem cuida tem que se cuidar, ela é real.
Mesmo. Reconhecer os limites, né? Ninguém é super-homem, ninguém vai conseguir fazer tudo e você vai criar uma situação muito pior para todos os envolvidos se você assumir mais do que você dá conta, né? De novo, tentar falar a verdade, né? Não é fácil falar, mas acho que fazer mesmo esse exercício de falar, vamos junto, vamos pensar junto, tá difícil para mim, né? Para você também tá muito mais difícil, mas eu tô aqui para te ajudar, né? Para que a gente tente resolver da melhor maneira possível. E todas nós queremos sobreviver. Quem está cuidando e quem está sendo cuidado. Exato. E não tá fácil para todo mundo. A gente cansa de ouvir falar, né? O câncer é a doença que tá como todo mundo passa a se sentir doente também. Ela vai contaminando mesmo, até por conta do sofrimento, da angústia, do medo, né? Desses altos e baixos, dessa rotina que é completamente invadida e modificada. Então mexe sim com todo mundo, né? Então, quanto mais der para conversar, melhor. Mais consciência, mais autoconsciência, né? Meninas, muito obrigada. Foi um prazer recebê-las. Mais uma vez, obrigada, Leia. Que gentileza a sua compartilhar essa experiência para enriquecer aqui, a gente saber como prestar apoio e também como ser cuidada. A gente deu alguns exemplos aqui ao longo da conversa e espero que seja útil para as pessoas. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada. Muito bom, adorei.